Olá pessoal de auditoria, muito bem, vamos falar sobre os pareceres de auditoria. Então tem alguns tipos de pareceres que a gente até deu uma adiantada ali num dos artigos que a gente fez, certo? Hoje a gente vai falar sobre esse parecer, que é o relatório, né? Ele vai no relatório esse parecer. Portanto, alguns tipos de pareceres, que é a opinião dada, lembrando que o relatório é uma composição de tudo, né? E o parecer é a opinião. Então a gente vai falar sobre a classificação desses pareceres, tudo bem? Vou disponibilizar para vocês essa aula e vou comentar um pouquinho em cima dela. E depois eu vou dar um exercício para que vocês possam tentar fazer, classificar para mim alguns tipos de pareceres que existem, tudo bem? Que eu vou deixar no exercício. Então vamos lá, lembrando, né? O objetivo da auditoria independente é expressar opinião sobre a propriedade das demonstrações financeiras, e essas representam efetivamente a situação patrimonial e financeira e o resultado da empresa auditada. O parecer é o instrumento pelo qual o auditor expressa sua opinião, em obediência às normas de auditoria, após a realização de todo o trabalho de campo, reunindo provas e evidências sobre as demonstrações contábeis. É o que o auditor determina seu entendimento sobre a empresa auditada. A emissão do parecer reflete o entendimento do auditor acerca dos dados em exame, de uma forma padrão e resumida que dê aos leitores, em geral, uma noção exata dos trabalhos que realizou e concluiu, né? Então é um resuminho do que a gente viu sobre relatórios, certo? E o parecer, então, é a opinião dada pelo auditor. Bom, como que faz essa divisão? Então, a divisão do parecer de auditoria. O parecer do auditor, em condições normais, contém 3 parágrafos. Determina o propósito de trabalho do auditor e responsabilidades por ele assumida. Determina a abrangência do trabalho de auditoria e a forma pela qual o trabalho foi direcionado. E determina a opinião do auditor sobre o trabalho realizado. Lembrando, pessoal, que essas classificações, elas são realizadas mais para auditoria externa, né, independente. Por quê? Porque tem um padrão a ser seguido, né? E o auditor interno, ele não faz esse tipo de padronização, né? Por mais que ele tenha alguns tipos, ele pode até falar dos tipos. Esse parecer meu sem ressalva. Porém, não é padronizado. Então, a classificação é mais para aqueles auditores independentes, externos, né? Então, vamos aos tipos de pareceres. Primeiro parecer. Esse parecer sem ressalva é emitido quando as demonstrações financeiras da empresa examinadas pelo auditor representam adequadamente a posição patrimonial e financeira e o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Portanto, o auditor está convencido de que as demonstrações foram elaboradas conforme a NBC e com a legislação específica em todos os seus aspectos. Então é aquele parecer que a gente dá perfeito, onde tudo está de acordo com as normas, tanto interna da empresa quanto externa, falando sobre a NBC, legislações e regulamentos, certo? Agora, parecer com ressalva é emitido quando um ou mais de um valor nas demonstrações financeiras não reflete adequadamente a posição correta, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, ou quando o auditor não consegue obter evidências adequadas que permitam comprovação desses valores. Ou seja, ele verificou algum erro ou equívoco, certo? Ou fraude, que seja, ele verificou isso, não bate com os princípios fundamentais da contabilidade, pode estar infringindo alguma norma, algum regulamento, seja interno ou externo, certo? Ou então ele não consegue nenhuma evidência que ele comprove aquele tipo de equívoco que aconteceu. Então ele não tem como comprovar aquele erro, aquilo que está acontecendo. Então ele faz esse parecer com ressalva. Parecer adverso é emitido quando o auditor verificar efeitos de condições que, sua opinião, comprometem as demonstrações financeiras examinadas a ponto de não ser suficiente a simples ressalva no parecer. Portanto, o parecer adverso exprime a opinião do auditor de que as demonstrações não representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa. O auditor, nesse caso, tem que explicar todas as razões que levam a esse parecer. Ou seja, pessoal, aqui ele comprova por evidências, certo? Que realmente as demonstrações, elas não
estão de acordo e o parecer ele dá adverso sobre as demonstrações que está na empresa pelas razões que ele vai levantar. Então ele tem as evidências, tem as razões, ele tem que colocar essas razões, diferentemente do anterior, que ele não consegue evidências para isso. Aqui ele consegue evidências para isso e ele faz então um parecer adverso, falando sobre as razões de que aquela distorção teve, né? Parecer com obtenção de opinião, ou abstenção de opinião, desculpa, é quando o auditor não consegue obter comprovação suficiente para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações e ele deve declarar que está impossibilitado de expressar sua opinião sobre essa. Aqui acontece muito de quando os próprios governantes, os próprios administradores, eles não dão informações suficientes ou dá algum erro no programa que ele não emite o relatório correto ou as pessoas não querem conversar com ele, então ele dá uma abstenção de opinião e no parecer dele, né? Aqui falando que a data do parecer é a data de encerramento do trabalho em campo. Então, na hora que você encerrou, você assina com a data do parecer e o seu relatório. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar esse exercício para vocês, ó, certo? E vocês devem falar para mim, são 1, 2, 3, 4. Então, são 4 pareceres diferentes, são 4 exemplos de pareceres que vocês vão colocar para mim, né? Se é com abstenção, se é com ressalva, se é sem ressalva, né? Como que é esses pareceres, tudo bem? Então, depois, na hora que eu for corrigir, eu leio eles. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no fórum. Beleza, pessoal? Um grande abraço, bons estudos e até mais.